Transformai as velhas... Comecei bem! Arrasei de novo, bora! A qualquer momento a partir de agora, né? Eu gosto com emoção. É difícil com a calcinha até aqui, sabia? Não tem respiração diafragmática certa. Eu esqueci totalmente. Quando eu puder falar, tu fala. A palavra que lançamos não começa, nem no ato de dizer, tampouco perdura naquilo que é ouvido. A palavra, quando sai, descomeça, porque depois de dita, inaugura meios e caminhos, sem começar apropriadamente e sem acabar. O começo, o meio e o começo. Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao podcast O Descomeço da Palavra. A chave. E de repente, o resumo de tudo é uma chave. A chave de uma porta que não abre para o interior desabitado no solo que inexiste. Mas a chave existe. Aperto-a duramente para ela sentir que estou sentindo sua força de chave. O ferro emerge de fazendas submersas, que valem escrituras de transferência de domínio. Se tenho nas mãos a chave fazenda, com todos os seus bois e os seus cavalos, e suas éguas, e aguadas e abantesmas. Se tenho nas mãos barbudos proprietários oitocentistas, de que ninguém fala mais, e se falasse, era para dizer, os antigos, sorriu pensando, somos os modernos provisórios, ahistóricos. Os antigos passeiam em meus dedos. Eles são os meus dedos substitutos ou os verdadeiros? Posso sentir o cheiro de suor dos guarda-amores, o perfume Paris das fazendeiras no domingo de missa. Posso não, devo. Sou devedor do meu passado, cobrado pela chave. Que sentido tem a água represa no espaço onde as estacas do curral concentram o aboio do crepúsculo? Onde a casa vige, quem dissolve o existido, eternamente existindo na chave. O menor grão de café derrama nessa chave o cafezal. A porta principal, esta é que abre, sem fechadura e gesto. Abre para o imenso, vai me empurrando e revelando o que não sei de mim e está nos outros. O serralheiro não sabia o ato da criação como é potente, e na coisa criada se prolonga, ressoante. Escuto a voz da chave, canavial, uva espremida, berne de bezerro, esperança de chuva, flor de milho, o grilo, o sapo, a madrugada, a carta, a mudez desatada na linguagem que só a terra fala ao fino ouvido. E aperto-a e de apertá-la, ela se entranha em mim, corre nas veias. É dentro em nós que as coisas são, ferro em brasa, o ferro de uma chave. Carlos Drummond de Andrade. 2.6. As sujidades deram cor em mim. Estou deitado em compostura de águas. Na posição de múmia me acomodo. Não uso morrimentos de teatro. Minha luta não é por frontispícios. O desenho do céu me indetermina. O vício de um jacinto me engalana. O fim do dia aumenta meu desolo. Às vezes, passo por desfolhamentos. Vou desmorrer de pedra.
como um frade. Manuel de Barros. Manuel de Barros. Desfolhei. Barros. Como é que faz citação ABNT de vídeo? Eu não sei, não. Faz a citação, depois parênteses, abre parênteses. Anthony, caixa alta. É simples. Weiner, Paim, Erdos e Andriola. 2000. Quem sabe de que ama esta porra? É desse livro aqui, viu, gente? Padrões de apego. Apego seguro. Reações da criança. Demonstra desejo pelo cuidador da mesma forma que busca a proximidade e os cuidados do adulto, quando julga necessário. É capaz de explorar o ambiente, pois se sente seguro, desde que o adulto não se afaste por períodos prolongados. Tolera estranhos, mas só expressa confiança pelo seu cuidador. Inseguro, ansioso ou ambivalente. Reações da criança. Desestabiliza-se na ausência do cuidador, pois tende a interpretar a separação como uma ameaça iminente, já que o cuidador é visto como instável e imprevisível. Expressa raiva e angústia diante da separação e não se conforta com facilidade. A ambivalência com relação ao cuidador, reluta em receber o aconchego, embora necessite dele. Parece estar sempre insatisfeito. Inseguro evitativo. Reações da criança. O afastamento do cuidador é ignorado e não se esforça em manter contato. Não costuma distinguir o cuidador de um estranho. Essa categoria ela foi criada a partir da teoria do apego de John Bowlby e está no livro Terapia Cognitiva Focada em Esquemas, Integração em Psicoterapia, de Ricardo Weiner, Kelly Paim, Renata Erdos, Rossana Andriola. Página 40. Eu fiz o que pude. A BNT. Não me cancelem. Transformai as velhas formas do viver. A intensidade dos dias, o peso do invisível, os modos como se movimentam na realidade, as mudanças todas que anunciam a novidade. Em alguns momentos, é possível sentir o cheiro do passado presente em cada instante. Também tem o cheiro da promessa. A novidade é implacável. O presente costura o novo com pesar. O bom e o mal do que vem. Parece que a vida está parindo. Me perturba pensar que estamos sendo, como se o tempo, em suas três instâncias identificadoras, presente, passado e futuro, pudesse se dissolver na espiral dos dias. Vejo a criança que eu era, do lado da mulher que fui, o que eu sou e o que não sou mais, conversando pelos cantos do que nem é memória, nos cantos das artesanias dos dias, e engolindo as noções de que o tempo passa e volta, espiral, como nas danças em nome desse orixá, tempo. Vejo passado em tudo que é futuro. Leminski diria: nada de novo sob o sol, apenas o mesmo ovo choca o mesmo novo. As marcas profundas de nos lançarmos para a existência enquanto possibilidade de tudo e nada. O aprendizado contido naquilo que se mostra, não novo, mas de novo. Os ciclos, as repetições, tudo que tensiona a fina carne das crenças. E hoje mesmo, eu fui criança
como se não fosse adulta já. Comi e senti na boca o gosto de uma outra vida que tive, embora estivesse nessa. Viajo no tempo, invento futuros, prometo para mim sonhos que sonhei antes. Invento passados também. Me atrevo a pensar no que poderia ser e não foi, e me lembro bem, com mais detalhes do que gostaria, do que foi. E lembrar também dói e inaugura o passado agora, passado presente. Vi uma reportagem que dizia qualquer coisa como: as moléculas que mudam no presente reescrevem a história do passado. Queria ser essa molécula, imune ao peso do que foi. E quem então agora eu seria? O velho e o novo em Taiguara ou o velho e o moço em Los Hermanos? Nada. Rezo como Gil. Tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Sinto, como em resposta ao tempo, que essa conversa aqui não tem fim. Batidas na porta da frente é o tempo. Eu bebo um pouquinho para ter argumento. Essa conversa aqui não é o fim. É sempre o começo. A palavra carrega uma vida que devassa a noção de tempo. A emoção inscrita no corpo inaugura e desvela possibilidades. Eu não sou imune ao tempo que me atravessa, mas dentro aqui, o tempo não tem 3 momentos. Ele é sempre presente. Esse é meu. É realmente curioso como a gente é educado a pensar aqui no Ocidente no tempo como uma dimensão linear, né? Em que existe o processo de nascer e o nascimento ele inaugura a sua existência e a partir disso transcorre a vida e as fases do desenvolvimento elas são marcadores dessa vida que transcorre, principalmente estudado pela psicologia. A gente é educado a pensar que o tempo ele transcorre de maneira linear. E a gente utiliza o que a gente observa como desenvolvimento humano e os marcadores desse desenvolvimento para pensar o que é a existência de uma pessoa, desconsiderando a dimensão subjetiva, o modo como este corpo, a partir do momento em que ele inaugura-se para a vida, vai significar desse tempo que se apresenta. E pensar o tempo dessa maneira, de maneira linear, faz com que a gente conviva com ideias que formalizam o que é que tem que ser a vida, né? E isso é também estabelecido a partir de uma cultura hetero-cis normativa. Quando a gente pensa que a maior parte de nós somos apresentados a uma noção de que primeiro a gente nasce, depois a gente cresce, se reproduz e morre, utilizando esses marcadores de desenvolvimento, que são marcadores de desenvolvimento que são pensados a partir da heteronorma, como os principais, a gente pensa num tempo que ele não passa da mesma maneira para todo mundo, mas a experiência subjetiva com o tempo, a experiência subjetiva com a vida, a experiência subjetiva com o presente, ela é diferente. Porque agora mesmo eu posso pensar em algo que aconteceu há bastante tempo, talvez na minha infância, e isso pode materializar no meu corpo uma série de experiências. Tem uma teoria na psicologia, que é a teoria do apego, que ela vai falar sobre como a forma como nós somos educados, a forma como nós somos atravessados pelo afeto,
ela vai construir significado para os nossos corpos e vai marcar a forma como nós nos relacionamos com a realidade. E quando eu falo em relação com a realidade, eu não estou falando de relação com o tempo, mas relação com a experiência vivida. A teoria do apego, ela vai trazer de maneira, a grosso modo, ela vai trazer 3 marcadores de apego principais: o apego seguro, que seria o ideal, o apego inseguro, ambivalente, e o apego evitativo. E eu gostaria da gente utilizar esse lugar, essa teoria, como um ponto de partida para pensar a forma como nós nos relacionamos, tanto com a realidade como com o tempo. Porque as experiências que são formativas para os nossos afetos, mesmo que não fiquem registradas nas nossas lembranças, mesmo que elas não guardem um conteúdo específico de memória, elas trazem para o corpo uma experiência específica de relação com o tempo. Tem quem diga que é interessante deixar a criança chorando quando ela está chorando de madrugada, naquele período ali do primeiro ano de vida. A experiência que aquela criança vai ter com o tempo que ela está chorando não é a mesma experiência que nós temos enquanto adulto quando nós ouvimos o choro dela. O choro da criança, nesse intervalo de tempo, do período de 0 a 1 ano, é a forma dela de se comunicar com o mundo. Quando você deixa ela chorando, você está se comunicando com o que ela te comunica. Eu podia estar falando disso para falar sobre saúde na infância, eu podia estar falando disso para falar sobre formas saudáveis de se relacionar, mas eu estou falando disso para convidar a gente a pensar sobre a relação que a gente estabelece com o tempo hoje, o tempo que a gente conhece, a relação que a gente estabelece com o tempo diante da experiência de sofrimento, como o sofrimento ele atravessa e pesa nos nossos corpos, como diferentes fatores de sofrimento, como diferentes convites ao sofrimento vão demorar mais no nosso corpo. Mesmo quando ainda não são memória. Mesmo depois de já serem uma memória. Quando você pensa em uma experiência que ela é muito dolorosa, quando você pensa na dor mais intensa que você já sofreu, o que te vem de primeira? Quando você acessa isso, quanto tempo isso fica em você? Quais são os seus repertórios para gerenciar isso? Que tipo de apego você conhece e que tipo de apego você reconhece? E aí, pensando nisso, para fazer o podcast, a gente fala do apego muito relacionado aos modelos parentais, aos modelos de cuidado imediato, principalmente na primeira infância. Mas o apego, os modos de apego, eles vão se manifestar em todas as relações. E tem um tipo de relação que ela é isso vai sair na edição, viu? Pelo amor de Deus. Ela é potencializadora do apego seguro. E constrói uma noção de comunidade e pertencimento, principalmente para os corpos dissidentes. E essa relação é a amizade. A amizade, ela é uma fonte significativa de restauração das nossas histórias. Tem coisas, a gente não pode voltar objetivamente e mudar o passado. Principalmente aquilo que no passado arde, hoje, no presente. E aí, novamente, passado e presente não são categorias distantes. Mas importa quem ajuda a gente a carregar o presente. Importa quem são as pessoas que
fazem com que a gente se sinta em casa, que constroem uma noção de lar no nosso corpo e devolvem ao nosso corpo a experiência de segurança. A amizade, ela pode ser e é uma fonte de segurança. Porque ainda que os nossos amigos não sejam os nossos cuidadores principais, eles podem ser agentes de cuidado. É emocionante falar isso na frente dos meus amigos. Porque, de muitas formas, a amizade para mim inventou uma casa, um outro lar, uma outra história. Não para um corpo dolorido, porque mesmo nos momentos de muita dor, não haviam só dores, mas para um corpo confortável, para um corpo possível, para um corpo flexível, para um corpo que não se resume à dor. Em Alinho e Olinho, Gilberto Gil diz assim: é sua vida que eu quero bordar na minha. Como se eu fosse o pano e você fosse a linha. Os nossos amigos, eles ocupam esse lugar na nossa vida. É no tecido da amizade que a gente vai costurando outras possibilidades para o nosso corpo, reescrevendo o futuro, o presente e o passado. Porque se existem uma série de desafios no desenvolvimento, principalmente nos desenvolvimentos das pessoas que têm uma sexualidade dissidente, que são gênero dissidentes, que são racializadas não pela branquitude. Se tem esses desafios, a amizade ela é um terreno seguro de pisar, porque ela traz a possibilidade de existir. E a melhor forma de ser vista, certamente, é pelo olhar carinhoso das pessoas que nos amam. E na amizade esse afeto é descompromissado. As pessoas, elas estão ali porque elas querem estar ali. Elas estão ali porque elas te escolhem. E a escolha delas, mesmo nos seus piores momentos, inventa outras realidades. E talvez seja essa a novidade aqui. A possibilidade de estar aberto ou aberta ao amor que não tem uma finalidade sexual, que não tem necessariamente uma finalidade romântica, embora também possa tê-lo. Mas está aberto ao amor como uma possibilidade. E o quanto isso pode ser reestruturante, o quanto isso pode construir outros possíveis e maximizar as nossas potências. Essa semana na terapia eu voltei num lugar que é muito difícil para mim voltar, que é a adolescência. Odeio voltar lá. Eu nunca volto. Assim, espontaneamente, eu não conto da minha adolescência, eu não falo do que era difícil. É quase como se as pessoas que me conhecem, hoje, elas me conhecessem a partir dos meus 18 anos. Na adolescência eu não vou, porque tinha muita dor lá. E muita coisa que era devastadora para mim. E muita função, sabe? Tudo era muito bagunçado. Estar em casa era um inferno, estar na escola era um inferno, tudo era um inferno. E quando eu voltei lá, eu experimentei falar com duas pessoas que estão na minha vida durante todo esse percurso sobre isso. Que foi Tailine e Alexson.
E pra Tailine é um ano mais nova que eu, né? Então, assim, todas as coisas ruins que estavam acontecendo em tempo real na adolescência estavam acontecendo com ela vendo. E as coisas ruins que eu também me proporcionava, que eu ia lá voluntariamente, me colocava em risco, ela estava junto. E a gente conversando sobre isso, em um determinado ponto eu falei assim: eu sinto muito ter feito você passar por isso. E ela disse: você não precisa sentir muito, foi importante para mim. Você também me proporcionou coisas importantes, experiências importantes, coisas que eu não viveria se não fosse por você. E os amigos, eles têm essa capacidade de mudar tudo, né? A gente está ali, olhando para o nosso sofrimento, desse lugar aqui, os amigos fazem isso com a gente. E aí eu perguntei para Alexson: o que você acha que foi pior para mim na adolescência? E ele me respondeu a percepção dele. E foi uma percepção tão cuidadosa, sabe? Ele falou assim: eu acho que você sofria muito porque você era muito violentada. Quando você tentava comunicar para as pessoas que você estava se sentindo agredida, elas te agrediam mais. E elas não entendiam que você estava reagindo ao seu sofrimento. Que você estava reagindo àquilo que você estava vivendo e que imediatamente era ruim. Quase todos os dias eu ligava para Alexson, lá em casa tinha telefone fixo. E telefone fixo, ligação de telefone fixo para telefone fixo, durante muito tempo não contabilizava na conta, né? Quase todos os dias eu ligava para Alexson. E a gente passava horas no telefone, porque não tinha um WhatsApp. Hoje em dia, meu Deus do céu, manda uma mensagem para ele responder uma vida. Mas naquele tempo a gente passava horas falando no telefone. O avô dele tinha uma loja na Avenida de Canal e no final de semana eu levava ele no Firaguai. Ele comprava CDs, ele ouvia o CD e depois ele me emprestava. E depois a gente se ligava para discutir sobre o CD. Eu e Tailine gravávamos as músicas da rádio que a gente gostava. A gente passava o dia com o rádio ligado e a fita a postos, para na hora que tocasse aquela música, a gente gravar para poder ouvir, quando a gente não tinha um CD. A gente fazia coreografia. Tem uma foto horrorosa da gente dançando. Que todo ano no aniversário de Tailine ela me pede para eu não postar. A gente fazia coreografia, a gente escrevia música, a gente tinha um fã-clube do Felipe Dilon. Felipe Dilon? Sim. A gente escrevia a letra das músicas que a gente ouvia no rádio, no caderno, e a gente aprendia a cantar a música assim. Tailine ficou fissurada em Beyoncé em um determinado ponto. E a gente não sabia inglês, né? Então a gente escrevia o que a gente entendia do que a Beyoncé dizia. E fazia as coreografias também. Tinha mesmo muitas coisas que não deveriam acontecer e que eram ruins e que eram difíceis. Mas todas as vezes que eu penso no que tornou possível passar por aquilo, eu penso nos meus amigos. Eu penso no que os meus amigos me ofertavam de afeto, em como a gente ia, cada um com o seu difícil, se apoiando para passar por aquilo que era muito difícil. E como essas amizades, elas fizeram diferença para que eu conseguisse ser quem eu sou hoje, fazer as coisas que eu faço hoje, acreditar nas coisas que eu acredito hoje. Recentemente a gente foi num casamento de uma amiga, eu, Maíli e Lorena, e a gente se divertiu horrores. Foi quase como estar na graduação de novo. Tinha até os professores. Sim.
embora um deles não estivesse mais fumando, o que era apenas arbitrário. Aquele homem sem um cigarro na mão, eu fiquei impressionada. Eu nunca pensei que eu fosse ver aquilo. E de branco. Meu Deus. E a graduação também teve dificuldades. Muitas, e também tinham coisas que não deveriam acontecer e que, apesar disso, aconteciam. Mas é seguro voltar lá e é seguro estar nesse lugar porque a amizade produz isso, né? Ela produz um vínculo que gera a possibilidade de frequentar determinados ambientes sendo uma outra pessoa. Em um determinado ponto, a professora que estava conversando ali, falando que a gente deveria voltar para a UFRB, eu ouvindo aquilo, meio... E aí ela perguntou onde estava a minha militância hoje. E a minha militância está aqui. Porque o pessoal é político. Eu acreditava nisso ontem, eu acredito nisso hoje. O afeto é político, o afeto entre nós é político. A possibilidade de nós construirmos espaços de amor, de cuidado. Embora não sem erro, porque somos falíveis também. Isso é político. Quando a gente se reúne aqui, numa sexta-feira, depois do expediente, todo mundo mais ou menos... E a gente faz isso aqui acontecer da melhor maneira que nós podemos. Isso é o exercício do afeto. Isso é apego seguro. Esse é o terreno que traz chão para os meus pés. Mesmo que esteja difícil, mesmo quando foi difícil, presente, passado e futuro, aqui em Espiral o tempo todo, é possível existir, é seguro existir. A minha existência vale a pena porque existem outras existências que sustentam a minha existência, que eu sustento com a minha existência, porque são as boas trocas que produzem sentido aqui. Quando eu era adolescente, eu ouvia a Legião Urbana. Eu canto algumas músicas que me atravessam muito, eu uso elas como uma forma de oração. Eu lembro que eu cantava com muita ênfase, assim, eu não sei quem sou, só sei do que não gosto. Eu continuo não sabendo muito bem quem eu sou. Eu sei do que eu não gosto. Mas eu sei quem eu não sou. Porque as pessoas que eu amo e que me amam me dão notícias de quem eu não sou. E como é importante a gente saber, se a gente não pode saber quem a gente é, já que a gente não é estático e a gente está sempre em movimento e mudando, como é importante a gente saber quem a gente não é. E que bom que, não sendo várias coisas, ainda assim eu sou alguém que é escolhida por vocês. Muito obrigada. Bom, você, à medida que você foi falando sobre essa coisa do tempo que, na verdade, a gente encara socialmente, né, como um tempo linear, mas, na verdade, é um tempo que está em espiral, eu fui recordando do nosso passado. E aí, por falar em afeto, em amizade, por falar em esse afeto que a gente escolhe, e como esse afeto pode servir como esse apego seguro, eu me lembrei nitidamente das nossas conversas, mais especificamente das suas broncas. E de uma em especial, assim, até a cena
na noite, a gente saindo do campus da UFRB e você conversando comigo e com outros amigos. E sempre com esse seu jeito delicado, mas nem sempre, para falar do quanto a gente estava passando de alguns limites pessoais, assim, do nosso corpo mesmo. E como esse afeto sempre foi algo que me mobilizou de diversas formas boas e não tão boas em alguns momentos, automaticamente no outro dia eu tomei uma atitude com relação àquilo que você estava me dizendo. E aí você foi falando nesse podcast e eu aqui emocionada porque de fato a amizade ela tem esse potencial de muitas vezes salvar as nossas vidas. Eu acho que foi uma escolha assertiva, tanto minha quanto do universo, manter essa amizade, porque ela não foi só uma vez que você me deu bronca, e ainda bem que todas as vezes eu dei ouvidos, porque provavelmente eu não estaria aqui hoje para falar sobre isso e para te dizer obrigada por também ter me escolhido, porque não foi uma escolha só sua também. Assim, foi uma escolha, não foi só uma escolha minha, foi uma escolha nossa. Ainda bem que a gente pôde fazer essa escolha juntas. Ainda bem mesmo. Que lindinha. Que lindinha. E eu vou abraçar ela. Ninguém me segura aqui, não. Pera. Essas engraçadinhas. Eu acho que hoje, em retrospectiva, um dos maiores orgulhos que eu tenho da militância que eu fiz no tempo em que eu militava ativamente dentro da UFRB foi ter a oportunidade de formar pessoas a partir do conhecimento que eu ia acessando. Formar politicamente. E eu era essa pessoa. Eu marcava reunião, eu mandava texto, eu dava bronca, a gente se organizava para ir bater lata na frente da reitoria, nas ruas, em Salvador, passeata, ocupação. E quando eu vejo a pessoa que você é, a psicóloga que você se tornou, quando eu vejo você publicamente defendendo as coisas que lá, quando a gente começou a falar, em 2013, 2014, eram ainda um broto, né? Eu tenho orgulho de como as nossas trocas solidificaram as coisas que a gente acredita. Quando a professora perguntou para mim qual era a minha militância, e eu disse para ela que a minha militância é isso aqui que eu faço, né, que é atender minorias identitárias. E eu vejo você falando de psicologia decolonial. E eu lembro dos textos que a gente começou a visitar de decolonialidade lá. Muito mais por causa do movimento estudantil do que por causa da graduação em psicologia. Muito mais porque tínhamos interesse em discutir interseccionalidade do que porque a grade do nosso curso nos oferecia isso. E a gente trocava, a gente sentava e ficava ali no cabeção. Não dá para dizer que não existe uma militância hoje porque não estamos formalmente institucionalizadas por essa militância. A militância ela não acontece só nos espaços institucionais. E você também é essa pessoa que traz o frescor para as relações que você se coloca à disposição de construir. Porque você é essa figura de cuidado, né? E de dizer assim, não é assim, é assim. Ou eu quero desse jeito, eu não quero desse jeito. E como isso também me ensina
Porque hoje eu visito os seus vídeos também para aprender com você. O modo como você se coloca publicamente, ele também é formativo para mim. E que beleza é você poder estar numa troca inteira, onde você se vê como alguém que pode aprender, que pode ensinar, que pode estar, que pode ser atravessada pelo afeto e que pode ceder afeto. Esta semana você me mandou uma mensagem dizendo, né, que você ficava muito feliz com nossa reaproximação. Eu também. E ver você construindo família e construindo a sua carreira da forma como você tem feito, poder participar disso é uma honra. Muito obrigada por você, por tudo, né? Mas por você, principalmente. Nem parece aquela menina magrela de cabelo vermelho. Meu Deus do céu! Brigona. Não, você ficou brigona depois. Você não foi sempre brigona, não. Você ficou brigona em um período de tempo específico. Houve ali um momento, lá já em 2016. Você sempre foi muito CDF. Então você era aquela pessoa que mandava um texto. Vamos discutir tal texto na reunião. E era ele, debaixo do braço o texto. Aqui, ó, Alane. Eu gostaria de dizer que esse parágrafo aqui, ele me chamou a atenção por isso, isso e isso. Muito CDF, cara. E foi uma pessoa, assim, eu fico brincando, né, que Maeli é analista do comportamento, porque quando a Maeli conheceu uma análise do comportamento, meu irmão, sai de baixo. A biblioteca não tinha paz com Maeli estudando ativamente. Então, essa bronca em específico que eu dei também foi porque eu via isso. E eu vi o momento de transição disso. E todo mundo pode escolher o que quiser escolher. Mas era evidente pra mim que você tinha muito potencial. E que não valia a pena perder a oportunidade de fazer muito mais com isso. Brigona, você só ficou mais tarde mesmo. Mas tem uma briga em especial sua, que é uma briga que aconteceu num dia no ENEP, que aquele dia, no Encontro Nacional de Estudantes de Psicologia, aquele dia tava o chorume do mundo na rua. Você lembra? E nós duas brigamos com a mesma pessoa, sem saber que nós tínhamos brigado com a mesma pessoa, em 2 momentos diferentes. E você subiu no palco e disse que naquele espaço, por motivo nenhum, em nenhuma circunstância, nós, a comissão organizadora, aceitaríamos que acontecesse violência contra a mulher. Eu lembrava mais disso. Mas isso aconteceu. Foi o dia que eu tomei o murro, mas ele não pegou na minha cara porque a segurança me puxou e tirou minha cara de lá. Mas a pessoa, o homem, desferiu. É desferiu? Deferiu o murro. E tinha um colega da UFRB, que não era do nosso curso, que estava lá e ele estava assediando várias mulheres. E foi por isso que você subiu no palco, pegou o microfone e disse que aquilo era intolerável, que você não ia aceitar que aquilo acontecesse sob nenhuma circunstância. E várias pessoas da sua turma, que eram suas amigas, inclusive, saíram de lá dizendo que a gente não tinha o direito de fazer aquilo. Nessa época a gente nem estava tão amiga assim. E mesmo assim você me acompanhou até o pavilhão de aulas para que eu ficasse em segurança. Assim como nesse dia, independente do tipo de relação que a gente tivesse, a gente entendia que a gente tinha um compromisso ético-político uma com a outra. Ninguém vai violentar nenhuma mulher enquanto a gente estiver aqui. E essa é uma coisa que eu acho potente entre nós. Porque mesmo nos momentos em que nós não estávamos afetivamente próximas, a gente sempre teve discernimento sobre pelo que estávamos lutando. Eu me lembro. Tem que ter cuca.
O que Freud diria sobre isso?